A Favorita, dirigido por Yorgos Lanthimos, aí, que já fez O Lagosta e O Sacrifício do Cervo Sagrado, filmes que sempre figuram em premiações e também em festivais. E o filme é protagonizado por 3 atrizes, Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone. É difícil dizer quem de fato é a grande protagonista desse filme, e que massa, né? E que interessante. O filme ele conta a história da rainha Anne, a rainha Ana e as suas... É um triângulo amoroso entre a rainha Ana, a Lady Sarah e a Abigail. Uma é totalmente a rainha, a outra é Lady e a outra teoricamente vem do nada. Então é essa brincadeira que o filme começa a fazer, uma história real, eu diria que preenchidamente real, pois não se sabe muita coisa, então muita coisa é suposta, e por isso que o filme também faz algumas rimas visuais para não deixar perfeitamente explícito determinados pontos, como por exemplo o próprio relacionamento. Visualmente ele mostra o relacionamento, porém ele não o torna explícito, ou seja, ele escolhe brincar também com o fato de que, por que não, pode ser uma lenda e não um fato. Ele tem muita coragem, mas muita coragem mesmo, principalmente eu acho que em Caçoar da Rainha, enfim, o filme ele não leva a rainha a sério, muito menos a corte, ele não leva nada que está envolvendo a corte, a rainha a sério. O diretor é engraçado porque ele é grego, né? Então ele se sentiu extremamente livre para, não vou dizer ofender, mas para pegar firme ali com a corte. E é uma piada mesmo, a corte inglesa naquele momento, naquela virada ali, a partir da rainha Ana, ela passa a ser uma piada em determinados pontos, sim, até que vem a Primeira e a Segunda Guerra e a Inglaterra retoma um pouco do respeito, né? Sempre teve um respeito financeiro, mas eu digo mais um respeito político. Há uma briga constante que vai se refletir no que é a Inglaterra hoje, né? Do que é o Reino Unido hoje. O filme por trás disso que está acontecendo, enquanto o triângulo amoroso vem acontecendo e a briga pelo poder, no caso, a briga pelo poder das duas amantes ali pela rainha, há também uma briga pelo poder na Inglaterra. Quem que manda mais? A rainha de fato, ou o parlamento, ou o primeiro-ministro, e por aí vai. Tudo é uma rima visual, né? Tudo é uma brincadeira visual em colocar duas amantes disputando a rainha, mas não, na verdade, disputando a rainha, disputando o que a rainha traz consigo, que é toda essa honraria de estar dentro de uma corte, de comer do bom e do melhor e por aí vai, né? E por fim, o parlamento ali querendo decidir por um fim de uma guerra. Um lado do parlamento a paz com a França, o outro lado não, né? Que continue a guerra e por aí vai. O roteiro faz isso muito bem, dessa inversão de perspectiva constante, e faz isso também com as duas personagens que são as amantes, né? A personagem da Rachel Weisz começa de um jeito, no meio tem outra persona e no final termina completamente diferente. A personagem da Emma Stone, idem, começa de um jeito, temos outras ideias sobre ela, e daí tudo isso vai se embolotando. É engraçado como as personagens, inclusive, elas vão se misturando, é como se elas fossem colhendo o que há em cada uma e aí criando cada uma segunda personagem para si ao longo do filme. Gosto como o Lanthimos, ele é muito sarcástico, ele é muito irônico, ele não deixa nada explícito. O que ele deixa explícito é de fato a parte mais simples, e o que ele não deixa explícito a gente pode entender de qualquer maneira que funciona. O que é que eu quero dizer? Quando a rainha pede por sexo, ela diz, massageie minhas pernas. Se você quiser entender como apenas massageie minhas pernas, ok, a piada funciona. Se você quiser entender como me masturbe, é de fato o que o filme está querendo trazer e o que o diretor está querendo, né, envelopar, encapsular e esconder dentro de um assunto principal. Como eu falei, o filme abusa das rimas visuais, é uma assinatura do diretor, além do sarcasmo e da ironia. Outra assinatura desse diretor são as rimas visuais, e como ele utiliza elementos lá do primeiro e do segundo ato para contar narrativamente coisas do terceiro ato, como por exemplo, uma personagem específica está na mira, e antes, muito antes, essas personagens estavam aprendendo a atirar em pássaros. Então quem é que está na mira quando você está atirando nos pássaros? Os pássaros. E o som de pássaro, obviamente, aparece. E aí lá no futuro, quando essa personagem se sente na mira de alguém, né, se sente ameaçada por alguém, seja pela rainha ou por outra personagem, um som de pássaro aparece no fundo, justamente para não precisar explicitar
que ela está na mira, mas para nos deixar, para nos entregar um pouco do pensamento da personagem, por que ela está se vendo ameaçada e por aí vai. A mise-en-scène do filme é impressionante, faz muito tempo que eu não falo essa palavra aqui, né? A mise-en-scène é a organização de cena, é como as coisas são organizadas. O Lanthimos, ele tem uma pegada meio teatral, mas ao mesmo tempo que os atores buscam a câmera, as câmeras também buscam os atores. É impressionante como, por exemplo, ele não precisa sair de um cômodo para o outro, ou seja, fazer um plano de sequência para que a cena mude completamente. Os atores vêm de outro cômodo e preenchem aquela cena, mudando o assunto, né? E mesmo assim, sem quebrar a sequência, né? Sem quebrar, de fato, ali o plano, mas também não fazendo um plano de sequência, fazendo planos longos. E a câmera, ela é muito viva, porém reta, né? A câmera, ela é rápida, né? Ela dá a procurada, vai da direita para a esquerda muito rápido, porque ela quer constantemente mostrar essa inversão de perspectiva. Monarquia, parlamento, monarquia, parlamento. E aí o diretor fica jogando a câmera de um lado para o outro, deixando a gente até um pouco zonzo. Inclusive, constantemente utiliza a lente chamada olho de peixe, né? A fish eye, que é aquela lente que é muito utilizada no surf, é muito utilizada para esportes. Lente super aberta, assim, a lente da GoPro, ele coloca ainda num canto que ela fique mais aberta ainda. Ora, para mostrar o panorama como um todo, ou seja, como a corte, se você olhar para a corte sozinha, você olhando sozinho para a corte, ela é uma piada, ela parece uma piada. Tem um momento até que ele clama por essa piada, enquanto o pessoal está discutindo coisas muito mais complexas, as mulheres estão discutindo coisas muito mais complexas, os homens estão jogando comida num gordo lá e tal. E aí ele utiliza essa lente olho de peixe para mostrar o panorama, porém utiliza também quando a rainha está sozinha. Coloca a rainha sozinha ali no meio e no nada, assim, tipo um vazio absurdo, enorme, para mostrar como ela é constantemente solitária, por mais que tenha aí as suas duas amantes constantemente brigando por ela. Quando personagens vão ganhando poder dentro da trama, a câmera vai descendo, ou seja, vai entregando um contra-plongé de baixo para cima para ter aquela sensação de poder, que é muito óbvio, né? Mas é interessante observar para perceber que o personagem está evoluindo dentro da escala de poder, porque é uma das discussões do filme. Dá para evoluir dentro do padrão do poder e por aí vai, né? Dá para ser uma criada e avançar, né, nessa perspectiva. E quando não, a câmera tá mais retinha, né? E obviamente a câmera, quando tá na rainha, tá extremamente aqui de baixo para cima, porém em alguns momentos, quando a rainha tá sendo dominada, principalmente nas disputas ali com o parlamento, a câmera inverte e ela parece menor do que de fato ela é. O olhar para Olivia Colman dentro desse filme é muito engraçado, porque assim, ela tem... Já vi ela fazendo comédia e ela trouxe tons de comédia muito introspectivos para cá, né? Ela não entendendo sobre política, ela não querendo discutir sobre política, uma pegada meio... A voz dela fica meio flagelada, fica meio... Mas, por outro lado, quando ela fala sobre as amantes dela ou com as amantes dela, ela aí não, já é mais assertiva, já sabe o que quer e por aí vai, né? Assim como ela... Quando ela manda assim nos lacaios e tudo, ela também fica totalmente assertiva e grita, parece a rainha má lá do Alice no País das Maravilhas e tudo mais. Então eu gosto muito da atuação da Olivia Colman, como ela traz uma comédia introspectiva, uma piada introspectiva, uma piada que não é contada, mas que você sente assim, você olha e diz, pô, cara, o que é que ela tá fazendo aí, né? E essa é a pergunta que a Inglaterra começa a se fazer, pelo menos a partir dos próximos reinados, né? O que vocês estão fazendo aí, afinal? Me dá esse poder pro parlamento e deixa de zoada aí, né? Então é tanto que hoje quem manda mais na Inglaterra quem manda na Inglaterra de fato é o primeiro-ministro, né? E não a família real. Eu gosto bastante desse filme, mas é um filme que eu acho sim muito difícil, porque o Lanthimos ele não deixa absolutamente nada claro. Mas perceba a constante inversão de perspectiva que ele quer apresentar das personagens, porém todas têm meio que o mesmo final. E você deve olhar o filme a partir do olhar da rainha e do poder, né? O que representa de fato o poder para todas aquelas pessoas que estão ali. Alguns para escalar, outros para se manterem e outros para apenas degustarem, brincarem com aquele diacho daquela corte que é, por que não, uma grande de uma
comédia, uma piada apresentada nesse filme. Comenta aqui embaixo, me diz aí o que é que você achou do filme, diz aí seus pensamentos, acho que é muito interessante até para complementar o pensamento de outras pessoas. Se gostou desse vídeo, já sabe, dá joinha, se não, dá dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau!